seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, ainda para avaliar os impactos do clima e principalmente do tempo mais seco no estado do Paraná. É para Curitiba que nós vamos agora seguir, falar direto do Deral com Edmar Gervásio, analista de milho, de grãos do Deral, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer em falar contigo, Edmar. Obrigado, estamos à disposição aí para auxiliar. Bom, safra de soja consolidada no estado, prejuízos, uma produtividade menor em função do clima. Agora vem o milho por aí. Como é que está a situação? Alguma diferença em relação àquilo que, infelizmente, aconteceu com a soja? Porque o clima, o que tudo indica, a chuva ainda não chegou aí no estado. Realmente a segunda safra de milho, né, a safra mais importante no estado do Paraná, e que em condições normais a gente tem potencial de colher algo em torno de 15 milhões de toneladas. Este ano ela vai ser fatalmente uma safra frustrada no estado. A gente tem aí uma onda de calor muito intensa desde janeiro, com vários percalços aí, né, calor e a estiagem também afetando no estado, e os plantios da safra de milho que ocorreram, de certa forma, muito bem dentro do ideal, especialmente na região oeste. Essas lavouras, de certa forma, apesar do plantio bastante cedo e no período ideal, elas sofreram muito mais os impactos aí da estiagem e do calor intenso no estado, justamente porque pegou aí tanto parte do mês de janeiro e o mês de fevereiro e março inteiros aí que a gente teve uma irregularidade bastante significativa no clima. E isso vai resultar, de certa forma, numa produção bastante abaixo do que hoje a gente tem a estimativa aí, que é a produção em torno de 14,2 milhões de toneladas. Entretanto, esse número já não se reflete o que deve ser colhido no campo. Ou seja, nós temos aí, pelos números que você está passando, uma safra, talvez uma das piores registradas nos últimos anos, é isso? Difícil a gente cravar ainda um número, porque, apesar de tudo, a gente acabou finalizando o plantio nessa semana, basicamente. Então, a gente tem regiões que podem e tem grande potencial de ter uma recuperação, especialmente a região norte, que terminou o plantio recentemente. Então, a planta, de certa forma, não está tão castigada como, por exemplo, a região oeste do estado, que já tem perdas, de certa forma, consolidadas. A região noroeste também do estado, apesar da pouca área, também tem perdas consolidadas, porque o plantio aconteceu, de certa forma, bastante antecipado, né? Ou seja, dentro lá, no mês de janeiro. Então, os plantios de janeiro, eles realmente estão com impacto maior. Mas não é tão assim fora da realidade a gente dizer que temos um risco de ter uma safra, de certa forma, bastante ruim no estado, e com produções aí razoavelmente abaixo das últimas safras. Isso pode, de certa forma, trazer impactos aí para o abastecimento no estado do Paraná, que é grande produtor aí de frangos e suínos. O milho que vira o frango, que vira o suíno, enfim. Agora, a área foi menor também, semeada nessa safra de milho aí no estado do Paraná. Como é que ficou a estimativa, pelo menos, de plantio? Na verdade, a gente teve um incremento de área, né? Um incremento marginal aí de área, em torno de um crescimento um pouco maior aí de 1% de área. A gente plantou um pouco mais de 2 milhões e 400 mil hectares nessa safra, que é mais ou menos o mesmo número da safra anterior. Então, um crescimento bastante marginal e, de certa forma, a gente esperava até um crescimento maior, justamente pelas condições de outras culturas. Entretanto, o produtor acabou não arriscando e optou, por exemplo, aqui no estado, a gente teve um crescimento razoável aí na área de feijão, né? Então, o produtor, em vez de plantar milho, acabou optando aí pelo feijão e outras culturas de inverno. Bom, de alguma forma, aquele que apostou no feijão também teve problemas, porque o clima dificultou tanto aquele que foi para o milho quanto para o feijão. O feijão também teve algum problema registrado com relação a esse clima, mas a produtividade, pelo que parece, a safra do Paraná continua grande para o feijão, é isso? A safra, de modo geral, como ela é dividida em 3 partes, vamos dizer assim, né, tem o potencial de plantar 3 safras de feijão no estado.
A safra, a última safra, vamos dizer assim, ela está, de certa forma, prejudicada, né, com um impacto, a penúltima, digamos assim, que teve uma perda no campo aí razoável, pelos mesmos motivos que a gente teve uma redução na soja e, em parte, os motivos que a gente tem uma redução no milho segunda safra. Já a safra que está sendo plantada de feijão, já, aliás, terminou o plantio agora, praticamente, ela vai provavelmente também ter algum impacto em termos de produção por essa onda aí de instabilidade climática, né? Especialmente calor intenso com ausência de chuva em níveis ideais no estado. Bom, agora, Edmar, de alguma forma, o produtor ele fica atento a todas essas informações, não há o que fazer, né? As chuvas, ao que tudo indica também, tem previsão de que elas cheguem, mas de uma forma isolada. A gente pode considerar que nós teremos prejuízos, uma arrecadação menor e, logicamente, uma produção menor, com uma renda menor para o produtor nessa safra, principalmente de milho? Exatamente, né? A gente tem aí, primeiro, um ponto que a gente tem preços das commodities, né, em geral, menores que 2023, né? A saca de milho hoje é vendida, comercializada pelo produtor aí, em torno de 46 a 50 reais, né? Ano passado a gente tinha um valor muito maior que isso, né? Em torno de 70 reais. Então, você tem aí praticamente mais de 30% de queda comparado ao ano passado, e você tem uma produção menor na primeira safra, que já está colhida, aí, que a gente colheu 2,5 milhões de hectares, e já tem um cenário adverso de uma perda na próxima safra, aí, que a gente terminou o plantio. Então, de certa forma, a cultura do milho vai ser, para o produtor, aí, vai trazer, de certa forma, uma remuneração ou até, talvez, prejuízo em muitas situações, a depender aí de como vai ser o resultado final da segunda safra no estado. Agora, não sei se vocês têm esse levantamento, mas a questão do seguro, tem muitos produtores aí do estado recorrendo ao seguro rural diante dessa situação, né? Você tem esses números, não passa pela sua mesa, por dizer assim? A gente não tem assim um dado consolidado nesse momento ainda, né? Mas ainda também a gente pode dizer que é um período muito cedo para isso, porque você tem, recapitulando, a gente terminou o plantio agora, né? Então, o plantio acabou de finalizar no estado. Algumas lavouras, realmente, elas têm um impacto maior, mas tem lavouras em boas condições pelo estado também, né? Então, para a gente ter um cômputo geral do estado, a gente tem um pouco mais aí de 80% dos 2,4 milhões de hectares que foram plantados, eles têm condição boa de campo, ou seja, eles têm grande potencial de atingir a produtividade esperada ou até superar essa produtividade. Entretanto, a gente tem os outros 20% ali aproximadamente que tem uma condição já mediana ou ruim, então essa já não tem o potencial de superar a expectativa de produção. Então, isso provavelmente já cai, se eventualmente tiver um seguro atrelado a essa lavoura, é bem provável que possa, dependendo, obviamente, das condições, ser acionado o seguro no estado do Paraná. Bom, só para poder finalizar mais uma vez, então foco também no milho, no feijão, e é o que tudo indica, essa estimativa de safra de feijão no Paraná, aliás, safra de inverno aí no Paraná, pode ter pelo menos um reflexo dessa questão climática, e torce para a chuva ter uma regularidade, né, para sim atender ou atingir todos esses números previstos pelo próprio DERAL nesse caso. É isso, Edmar? Na verdade, a gente vai ter, hoje já é consenso, né? Não só para o DERAL, mas para todos os players da agricultura, da agropecuária, de certa forma, em geral, que a safra, as segundas safras, né? As safras plantadas entre janeiro e março, aí, vamos dizer assim, e até abril, provavelmente o trigo possa ser impactado também, mas será uma safra menor, com impactos significativos, provavelmente, no milho segunda safra. Obviamente, a gente não tem essa quantificação ainda. Os números hoje apontam já uma perda em torno de quase 600 mil toneladas no campo, mas essa perda provavelmente vai ser muito maior que esse número já inicialmente que foi possível apurar nas primeiras lavouras que foram plantadas em janeiro, especialmente na região oeste do estado e a região noroeste. Então, a expectativa é de um cenário difícil para a produção no estado do Paraná,
e é provável que isso, de certa forma, acabe refletindo em preços até melhores aí para o produtor, em consequência da menor disponibilidade aí do cereal no mercado, tanto aqui doméstico paranaense, como provavelmente também em outro cenário ali da produção em Mato Grosso, que também não está diferente, os fatores climáticos estão impactando também na mesma proporção. Bom, tem isso também, os preços podem ser um pouco mais remuneradores, entre aspas, diante de uma oferta um pouco menor. No caso do milho, agora o custo maior para aqueles que produzem aves e suínos. O mercado funciona dessa forma, não tem como fugir, né? Se fosse realmente torcer para que o clima tivesse um equilíbrio, seria o melhor dos mundos. Mas a indústria é céu aberto e não tem como controlar o clima, infelizmente. Por enquanto, né, Edmar? A expectativa é que a gente tenha uma mudança aí no cenário de clima, né? Aqui o CIMEPAR, aqui no estado do Paraná, prevê chuvas já a partir de sexta-feira em várias regiões do estado. Se confirmar, isso deve ser um alento aí para várias lavouras no estado do Paraná. Mas, infelizmente, como bem frisou, a lavoura é uma atividade a céu aberto, ela está sujeita a todas as questões de clima. E não só, né? Você tem ainda outros fatores, como pragas na lavoura, que também acabam por reduzir a produção esperada. E nessa safra também, além do clima ter prejudicado, a gente tem relatos aí da cigarrinha atacando o milho, a questão do percevejo aí também atacando, que gera um custo maior de controle e, às vezes, perdas irreversíveis na lavoura. É uma safra de desafios, né? Como sempre, essa talvez tenha sido, ou seja, uma das mais desafiadoras dos últimos anos. Edmar Gervásio, Deral, mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço a você, dispõe aqui do Tempo e Dinheiro, um abraço a toda a equipe do Deral. Obrigado, estamos à disposição para auxiliar. Muito obrigado. Bom, e ficamos por aqui, lembrando mais uma vez que todas essas informações estarão disponíveis para você nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, nas mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também no Clube do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos que a gente está por aqui para que a gente possa cada vez mais seguir firmes no propósito de levar informações de quem produz alimentos para quem consome nesse Brasil e mundo. Relembre o telefone aí dos amigos, né? Ou mande o telefone do Tempo e Dinheiro para os amigos aqui do clube. O 19998132915, relembrando, 19998132915. Mais uma vez, meu muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado pela participação, pela atenção e até uma próxima.